dia da autópsia, o médico legista notou algo estranho no corpo de Valeria. Não pode ser, gritou, e segundos depois, todos ficaram pálidos ao ver que a névoa de dezembro cobria a estrada que levava ao antigo casarão dos Aguirre, uma propriedade de janelas altas e paredes desgastadas pelo tempo, contrastando com sua majestade. Valeria, ao volante de seu pequeno carro, não conseguia evitar uma mistura de nostalgia e inquietação enquanto se aproximava da entrada principal. O vento parecia sussurrar segredos antigos, os mesmos que aquela casa podia esconder atrás de seus muros. O portão de ferro rangeu ao se abrir, como se a própria casa protestasse contra a chegada de alguém que trazia dúvidas e uma verdade incômoda consigo. Valeria parou o carro em frente à entrada e desceu, olhando para o casarão. Fazia anos desde sua última visita. Aquele lugar, que na infância fora seu refúgio, agora parecia estranho, quase ameaçador. Filha! A voz de Stella, sua mãe, ecoou da porta principal. Stella desceu apressada pelas escadas, vestida com um elegante traje que parecia formal demais para receber a filha. Abraçou Valeria com força, como se tentasse dissipar as tensões que inevitavelmente surgiriam. Valeria retribuiu o abraço, mas seus olhos estavam fixos no homem que permanecia no umbral, observando-as com um sorriso que não chegava aos olhos. Samuel, o noivo de sua mãe, um renomado cirurgião do país. Havia algo inquietante nele, algo que ela não conseguia definir, mas que gelava seu sangue. Seu terno impecavelmente passado e o cabelo meticulosamente penteado pareciam um disfarce de alguém acostumado a manipular aparências. Então, você deve ser Valeria, disse Samuel com uma voz suave, mas carregada de uma falsa cordialidade que não passou despercebida por ela. Sim, sou eu, respondeu Valeria, estendendo a mão, que ele apertou com força excessiva. Seus olhos escuros a avaliavam, como se tentassem medir sua utilidade ou perigo. Dentro do casarão, o ar era denso. O aroma de flores frescas e especiarias tentava esconder algo mais antigo, quase rançoso. Stella, animada, começou a falar sobre os preparativos para o casamento. Valeria ouvia atentamente, mas sua mente estava presa aos detalhes. Os olhares furtivos de Samuel para ela, o leve tremor nas mãos da mãe toda vez que ele a tocava. Valeria, conte-me, como estão as coisas na cidade? Perguntou Stella, tentando aliviar o ambiente. Tudo bem, mamãe. Muito trabalho, mas gosto de me manter ocupada, respondeu Valeria, evitando perguntas mais pessoais. Não queria dar a Samuel nenhuma informação que ele pudesse usar contra ela. O jantar foi um espetáculo desconfortável. Samuel dominava a conversa, contando anedotas sobre seus pacientes de cirurgia plástica e fazendo piadas cuidadosamente ensaiadas. Stella ria, mas Valeria percebia que sua risada era vazia, quase automática. O que você acha, Valeria? Perguntou Samuel de repente, atraindo toda a atenção para ela. Não é maravilhoso que sua mãe e eu tenhamos encontrado a felicidade nesta idade? Valeria tomou um gole de água para ganhar tempo antes de responder. Se minha mãe está feliz, isso é tudo que importa, disse, mantendo um tom neutro. Samuel sorriu, mas seus olhos mostraram um brilho que Valeria achou perturbador. Sentia que por trás daquela fachada encantadora havia algo sombrio. Naquela noite, Valeria se refugiou em seu antigo quarto, outrora cheio de lembranças da infância. Agora, o espaço parecia menor, como se o tempo tivesse comprimido não só as paredes, mas também suas próprias emoções. Pegou o computador e começou a buscar informações sobre Samuel. Os resultados iniciais foram pouco conclusivos, entrevistas em revistas, fotos em eventos sociais. Tudo parecia cuidadosamente planejado para projetar a imagem de um homem bem-sucedido e respeitado. Mas Valeria não se deixava enganar. Havia algo mais. Na manhã seguinte, durante o café, Valeria tentou conversar com sua mãe. Mamãe, você tem certeza de que conhece bem o Samuel? Perguntou com cuidado. Stella franziu o senho, claramente irritada. Claro que sim, Valeria. Estamos juntos há mais de um ano. Não entendo por que você insinua que não confio nele. Não é isso, mamãe. É só que, às vezes as pessoas não são o que parecem. Samuel entrou naquele momento, interrompendo a conversa. Sua presença era como uma sombra que escurecia tudo ao seu redor. Espero não estar interrompendo nada importante, disse, com um sorriso que parecia um desafio. Valeria não respondeu.
Apenas olhou para a mãe, que baixou os olhos para o prato, como uma criança repreendida. Mais tarde, Valeria foi à cidade fazer algumas compras e, de quebra, tentar se distrair. Foi então que conheceu Emiliano, um homem que estava consertando seu carro após uma pequena pane. Seu rosto, embora cansado, mostrava uma bondade genuína que contrastava com a frieza calculada de Samuel. Parece que você está com problemas no carro, disse Emiliano, enxugando as mãos com um pano. Só mais um na lista, respondeu Valeria, tentando soar casual. A conversa fluiu naturalmente. Emiliano contou que trabalhava como médico legista e, embora o assunto parecesse macabro, Valeria encontrou consolo em sua sinceridade. O que te traz por aqui? Perguntou Emiliano, enquanto ajustava uma peça do motor. O casamento da minha mãe, respondeu Valeria, e sua voz revelou o desconforto que sentia. E isso te deixa tão preocupada? Brincou Emiliano, mas seus olhos mostravam um interesse genuíno. Digamos que não estou convencida de que o futuro marido dela seja o que parece. Emiliano assentiu, como se entendesse perfeitamente o que ela queria dizer. Naquela noite, Valeria voltou para o casarão com uma sensação estranha. Conversar com Emiliano havia lhe dado forças para enfrentar suas dúvidas. Enquanto subia as escadas, ouviu vozes vindas do escritório de Samuel. Sabia que era errado espionar, mas algo a impulsionou a se aproximar. Ela não precisa saber de nada, dizia Samuel, sua voz baixa, mas firme. E se ela descobrir? Respondeu uma voz feminina que Valeria não reconheceu. Não vai, a menos que você estrague tudo. Valeria sentiu o coração bater forte. Recuou lentamente e subiu para seu quarto, sua mente cheia de perguntas. Do que eles estavam falando? O que estavam escondendo? Decidiu agir. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, desceu até o escritório de Samuel. A sala estava na penumbra, mas a luz da lua que entrava pela janela permitiu que ela procurasse entre os papéis da escrivaninha. Encontrou algo que a deixou petrificada, uma fotografia de Samuel com uma mulher desconhecida, ambos vestidos de noivos. No verso, uma data indicava que a foto havia sido tirada há apenas 5 anos. Ao lado da foto, havia uma cópia de um atestado de óbito com o nome da mesma mulher. Valeria sentiu que lhe faltava o ar. Samuel já havia sido casado, e sua esposa tinha morrido em circunstâncias suspeitas. A fotografia era a primeira peça de um quebra-cabeça que começava a se formar, mas a sensação de perigo era cada vez mais palpável. O som de passos no corredor a fez reagir. Guardou os papéis rapidamente e saiu do escritório com o coração disparado. Ao fechar a porta, deu de cara com Samuel. "O que está fazendo aqui tão tarde?" perguntou ele, com a voz carregada de suspeita. Valeria tentou manter a calma. "Não consegui dormir. Desci para pegar um copo d'água." Samuel a encarou, como se tentasse ler sua mente. Finalmente, afastou-se e deixou que ela passasse. "Descanse bem, Valeria. Amanhã será um dia importante." Valeria subiu para o quarto, mas sabia que a trégua com Samuel havia terminado. Ela havia iniciado um jogo perigoso, e não podia mais voltar atrás. A única coisa que podia fazer era descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Valeria não conseguiu dormir após seu encontro noturno com Samuel. O quarto, que um dia lhe trouxe conforto, agora parecia opressor. Sua mente não parava de repassar a fotografia que encontrou, os olhares de sua mãe e a presença desconfortável de Samuel, que parecia impregnar cada canto da casa. A incerteza era um peso constante que ela não conseguia ignorar. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, Valeria decidiu que não podia ficar calada. Vestiu-se rapidamente, desceu as escadas e encontrou sua mãe na cozinha, preparando café. "Dormiu bem?" perguntou Estela sem olhá-la, com uma voz distante que denotava mais preocupação do que curiosidade. Valeria sentou-se à mesa. O aroma do café enchia o ar, mas não a reconfortava. "Mãe, quero falar com você", disse ela, escolhendo as palavras com cuidado. Estela levantou o olhar, com uma mistura de surpresa e cansaço. "O que foi, Valeria?" Valeria hesitou, sentindo que as palavras não eram suficientes para expressar o nó em sua garganta. Finalmente, respirou fundo e deixou que a verdade saísse. "Acho que Samuel está escondendo algo de você." A reação de Estela foi imediata. Sua expressão endureceu, e ela colocou a xícara de café na mesa com um golpe seco. "De novo isso?"
Perguntou ela, elevando o tom de voz. Valeria, não entendo por que você está tão determinada a desacreditá-lo. Mãe, não estou tentando sabotar seu relacionamento. Só quero que você se proteja, respondeu Valeria, tentando manter a calma. Ontem à noite, encontrei algo no escritório dele, algo que me preocupa. Stella franziu o senho, claramente confusa e na defensiva. O que você encontrou? Uma fotografia dele com outra mulher. Eles eram casados, e essa mulher está morta. Não faz sentido ele não ter contado isso para você. Stella ficou em silêncio por um momento, como se processasse a informação. Finalmente, balançou a cabeça, incrédula. Você entrou no escritório dele? Perguntou com tom acusador. Isso não é o mais importante agora, mãe. O importante é que Samuel pode não ser quem diz ser. Stella se levantou da mesa, visivelmente irritada. Valeria, chega. Não vou permitir que você invada nossa privacidade e tire conclusões precipitadas. Samuel tem sido maravilhoso comigo, e se ele teve uma vida antes de me conhecer, isso não o torna um monstro. Valeria quis insistir, mas a raiva de sua mãe era um muro intransponível. Decidiu que, por enquanto, não valia a pena pressionar. Por dentro, sabia que precisava reunir mais provas antes de confrontar Samuel diretamente. Mais tarde naquele dia, Valeria saiu do casarão com a desculpa de fazer algumas compras no vilarejo, embora seu verdadeiro propósito fosse claro, afastar-se do ambiente tóxico que Samuel havia criado na casa. Enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos, encontrou Emiliano novamente. Ele estava sentado em um banco em frente à oficina onde trabalhava ocasionalmente, bebendo água de uma garrafa. Valeria, que surpresa vê-la novamente, disse Emiliano, levantando-se para cumprimentá-la. Oi, Emiliano, respondeu Valeria, grata pela oportunidade de conversar com alguém que não estava emocionalmente ligado a Samuel. Você tem um momento? Preciso desabafar. Emiliano assentiu, indicando um banco próximo. Claro, me conte. Valeria lhe contou tudo, a tensão na casa, a fotografia, a reação de sua mãe. Enquanto ela falava, Emiliano ouvia atentamente, seu rosto refletindo tanto interesse quanto preocupação. É um assunto delicado, comentou Emiliano quando Valeria terminou de falar. Mas se você sente que algo está errado, deve continuar investigando. Às vezes, as aparências enganam, e se esse homem tem algo a esconder, mais cedo ou mais tarde isso virá à tona. Valeria sentiu uma mistura de alívio e temor com as palavras de Emiliano. Seu apoio era reconfortante, mas a realidade da situação continuava assustadora. Você acha que estou exagerando? Perguntou Valeria, insegura. Não acho. Há muitos elementos que não fazem sentido. Se quiser, posso ajudá-la a investigar. Tenho alguns contatos na área médica que podem saber mais sobre Samuel. Valeria aceitou sua oferta, agradecida por não precisar enfrentar essa situação sozinha. Decidiram se reunir no dia seguinte para analisar o que Emiliano pudesse descobrir. Quando Valeria voltou ao casarão naquela noite, Samuel estava na sala, lendo um livro. Ao ouvi-la entrar, levantou o olhar e deu-lhe um sorriso completamente vazio. Aproveitou seu passeio pelo vilarejo? Perguntou ele, com um tom casual, mas com um subtexto que deixou Valeria inquieta. Sim, foi agradável, respondeu, tentando soar indiferente. Samuel fechou o livro e se levantou, aproximando-se lentamente dela. Que bom! É importante que você se sinta à vontade enquanto estiver aqui. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Valeria se sentir como uma intrusa em sua própria casa. Boa noite, disse rapidamente, subindo as escadas antes que a conversa pudesse se estender. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Valeria ouviu ruídos vindos do escritório de Samuel. Ela sabia que era arriscado, mas a curiosidade e a desconfiança eram fortes demais. Levantou-se em silêncio e saiu pelo corredor, aproximando-se da porta entreaberta. Lá dentro, Samuel falava ao telefone. Seu tom era baixo, mas intenso. Está tudo sob controle. Não há motivo para preocupação. Sim, eu sei o que estou fazendo. Eu já disse, não vou deixar pontas soltas. O coração de Valeria batia acelerado enquanto ela ouvia. Não conseguiu entender tudo, mas as palavras de Samuel confirmavam que ele estava envolvido em algo suspeito. Decidiu voltar ao seu quarto antes que ele notasse sua presença, mas tropeçou em um vaso no corredor, fazendo cair no chão com estrondo. Samuel saiu imediatamente do escritório, seus olhos fixos nela. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele, com um tom severo.
Eu fui ao banheiro e tropecei, respondeu Valeria, tentando soar tranquila. Samuel a encarou por um momento antes de assentir. Tome mais cuidado. Não queremos acidentes. Valeria voltou ao quarto, sentindo que as palavras de Samuel eram mais uma advertência do que um conselho. Sabia que ele desconfiava dela, e isso só tornava a situação mais perigosa. Na manhã seguinte, Valeria se encontrou com Emiliano em uma cafeteria do vilarejo. Ele havia conseguido informações sobre Samuel que só aumentaram suas preocupações. Encontrei alguns dados interessantes, disse Emiliano enquanto revisava o celular. Samuel teve problemas legais há alguns anos. Parece que ele foi acusado de negligência médica, mas o caso nunca foi a julgamento. Como ele ainda pode estar exercendo? Perguntou Valeria, incrédula. É complicado. Casos de negligência são difíceis de provar, e parece que Samuel tem contatos importantes. Valeria ficou em silêncio, processando as informações. Isso confirmava que Samuel era muito mais perigoso do que ela havia imaginado. Obrigada por isso, Emiliano. Não sei o que faria sem a sua ajuda. Estou aqui para o que você precisar, Valeria. Mas tome cuidado. Se Samuel é tão manipulador quanto parece, ele não vai hesitar em agir se sentir que está em perigo. Valeria concordou, sabendo que ele tinha razão. Voltou ao casarão com uma determinação renovada. Sabia que enfrentar Samuel não seria fácil, mas não podia permitir que sua mãe se casasse com um homem tão sinistro. A batalha estava apenas começando, e Valeria estava disposta a chegar ao fundo da verdade, mesmo que isso a colocasse em risco. Valeria voltou ao casarão com a cabeça cheia de pensamentos. A descoberta de Emiliano sobre os problemas legais de Samuel e a crescente tensão na casa não deixavam espaço para tranquilidade. Ao atravessar o portão, o casarão, que um dia fora um refúgio seguro, agora parecia um predador à espreita, com suas janelas como olhos que observavam tudo. Ao entrar, o silêncio era pesado, quase opressor. Subiu rapidamente para seu quarto, evitando qualquer encontro com Samuel. Trancou a porta e sentou-se em frente ao computador para buscar mais informações. Cada clique no teclado a fazia sentir-se mais vulnerável, como se qualquer ruído pudesse denunciá-la. Ao digitar o nome completo de Samuel e acrescentar termos como escândalo médico ou denúncias, começou a surgir um padrão perturbador. Acusações de negligência, pacientes reclamando de procedimentos mal sucedidos e rumores de conexões com figuras influentes que o protegiam de quaisquer repercussões. Um dos artigos chamou sua atenção. Falava sobre a estranha morte de uma mulher chamada Irene, que havia sido esposa de Samuel. O relatório mencionava que ela morreu após complicações pós-operatórias, mas os familiares de Irene apontaram irregularidades nos documentos médicos. Valeria sentiu o estômago revirar. A fotografia que encontrou no escritório de Samuel coincidia com a descrição de Irene. Enquanto lia, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Emiliano. Descobri algo mais sobre Samuel. Não posso falar aqui. Vamos nos encontrar amanhã às 10 na cafeteria. Não se aproxime dele por enquanto. Valeria guardou o telefone, sentindo-se cada vez mais encurralada. Decidiu que precisava agir com mais cautela, mas o destino tinha outros planos. Naquela noite, durante o jantar, Samuel fez um comentário que tornou a tensão na sala insuportável. Estela, sabia que Valeria anda me investigando? Disse, com um sorriso que mal disfarçava a hostilidade. Valeria colocou os talheres sobre a mesa, tentando conter a fúria e a surpresa. Estela, confusa, olhou para a filha. É verdade isso, Valeria? Perguntou, em um tom entre preocupação e desapontamento. Estou preocupada com você, mãe. Acho que deveria saber mais sobre ele antes de se casar. Samuel soltou uma risada seca, que parecia mais ameaçadora do que divertida. E o que você acha que sabe, Valeria? Vamos, ilumine-nos. Valeria o encarou diretamente, sentindo a coragem crescer a cada segundo. Eu sei que você já foi casado. Sei que sua esposa morreu em circunstâncias estranhas. Por que não contou isso à minha mãe? Estela empalideceu, suas mãos tremendo levemente enquanto buscava uma explicação nos olhos de Samuel. Este, em vez de se alterar, inclinou-se para a frente, como se estivesse se divertindo com o confronto. Não sabia que era crime ter tido uma vida antes de conhecer Estela. Sim, minha esposa faleceu, e foi um evento trágico, mas não vejo como isso é relevante aqui. Está insinuando algo mais, Valeria?
O silêncio na mesa era sufocante. Finalmente, Stella começou a chorar. Por que você não me contou, Samuel? Perguntou, entre soluços. Por que esconder algo assim? Samuel pegou a mão de Stella, exibindo uma expressão de falsa compaixão. Eu não escondi, Stella. Apenas não queria trazer mais dor para você. Falar sobre Irene sempre foi difícil para mim. Valeria estava prestes a responder quando sua mãe levantou-se abruptamente e saiu da sala. Samuel a seguiu, deixando Valeria sozinha com uma mistura de raiva e impotência. Mais tarde naquela noite, Valeria ouviu vozes vindo do escritório. Sabia que não deveria se aproximar, mas a curiosidade era irresistível. Parou ao lado da porta fechada e ouviu. Não deixe que isso te afete, Stella. Valeria está apenas com ciúmes. Ela tem medo de que alguém ocupe seu lugar na sua vida. Não é isso, Samuel. É que não entendo porque você não me contou. Tudo isso é tão confuso. Eu sei, e lamento não ter lidado melhor com isso. Mas me prometa que não deixará que as dúvidas de Valeria destruam o que temos. Valeria apertou os punhos. Sabia que Samuel estava manipulando sua mãe, mas também sabia que enfrentá-lo diretamente não funcionaria. Decidiu voltar ao quarto e esperar pelo encontro com Emiliano. No dia seguinte, Emiliano já estava esperando na cafeteria quando Valeria chegou. Sua expressão era grave. Isso é maior do que eu pensei, disse ele assim que se sentaram. Samuel não tem apenas um histórico de negligência médica. Há registros de que ele esteve envolvido na morte de um paciente anos atrás. Parece que evitou a prisão graças a um acordo com a família. Valeria sentiu o sangue ferver. Tudo apontava que Samuel era um homem perigoso, e sua mãe estava em suas mãos. Precisamos de provas concretas para detê-lo, disse Emiliano. Se você for enfrentá-lo, tem que ser com algo que ele não possa negar. Valeria assentiu, determinada a seguir em frente. Passaram as horas seguintes planejando um jeito de acessar os arquivos de Samuel. Emiliano, com sua experiência médica, sabia exatamente o que procurar. Naquela noite, Valeria esperou até que todos na casa estivessem dormindo. Com cuidado, entrou no escritório de Samuel e começou a vasculhar seus documentos. Encontrou registros médicos falsificados, cartas destinadas a pacientes insatisfeitos e, finalmente, um relatório detalhado sobre Irene. O relatório indicava que sua morte foi causada por uma overdose de sedativos, mas também mencionava que os exames toxicológicos foram inconclusivos. Enquanto Valeria revisava os documentos, ouviu passos no corredor. Apagou a luz do abajur e escondeu-se atrás de um móvel. A porta do escritório se abriu, e Samuel entrou com o telefone na mão. Está tudo sob controle, disse ele, em voz baixa. Mas Valeria está se tornando um problema. Preciso que você haja rápido. Valeria prendeu a respiração, o coração disparado. Sabia que não poderia ficar muito mais tempo ali. Esperou até que Samuel saísse do escritório e voltasse para o quarto antes de fugir silenciosamente. Com os documentos em mãos, Valeria retornou ao quarto, sabendo que havia cruzado uma linha perigosa. Naquela noite, mal conseguiu dormir. Sabia que as coisas estavam prestes a mudar drasticamente, mas também sabia que não podia deixar Samuel escapar impune. O jogo havia começado, e Valeria estava determinada a vencer. O amanhecer chegou com um ar carregado de tensão. Valeria acordou com uma sensação de urgência, mas também de medo. Os documentos que havia encontrado no escritório de Samuel confirmavam o que ela já suspeitava. Sua mãe estava em perigo. A figura de Samuel, com seu sorriso impecável e voz persuasiva, era uma ameaça que se tornava mais tangível a cada hora que passava. Enquanto se vestia, pensava no que deveria fazer a seguir. Sua prioridade era garantir a segurança de sua mãe, mas sabia que Samuel não era um inimigo fácil de derrotar. Ele era um homem calculista, com recursos, e o mais perigoso, a confiança cega de Stella. A ideia de que sua mãe pudesse ser a próxima vítima era um peso insuportável. Valeria desceu as escadas com cuidado. Na sala de jantar, encontrou Stella arrumando um buquê de flores. Ela parecia alheia à tempestade que se aproximava, como se estivesse decidida a ignorar todos os sinais de alerta. Mãe, podemos conversar? Perguntou Valeria, aproximando-se. Stella colocou as flores no centro da mesa e se virou para a filha.
Havia cansaço em seus olhos, mas também um brilho de desconforto. Se for sobre Samuel, prefiro não ouvir, Valeria. Já falamos o suficiente sobre isso. Não, mãe. Isso não é um ataque. Só quero que você esteja segura, respondeu Valeria, escolhendo as palavras com cuidado. Encontrei coisas no escritório de Samuel que me deixaram muito preocupada. Stella franziu a testa, cruzando os braços como se tentasse se proteger das palavras da filha. De novo? Valeria, o que você ganha com isso? Ele tem sido bom comigo, me deu apoio. Por que você insiste em vê-lo como um inimigo? Valeria sentiu a frustração crescer dentro de si, mas sabia que precisava manter a calma. Se atacasse Samuel abertamente, só conseguiria fazer com que sua mãe se fechasse ainda mais. Não quero que você acredite em mim cegamente, mãe. Só peço que leia isso. Valeria tirou os documentos que havia pego no escritório e os colocou sobre a mesa. Por favor, leia. Depois conversamos. Stella olhou para os papéis com desconfiança, mas não os tocou. Mais tarde naquele dia, o casarão fervilhava de atividade. Samuel havia organizado uma recepção elegante sob o pretexto de celebrar o noivado com Stella. Convidados renomados, médicos e empresários locais circulavam pelos amplos salões, enquanto as luzes do candelabro principal iluminavam o espaço com um brilho quente e enganoso. Para Stella, o evento era uma demonstração de amor e dedicação, mas para Valeria, era mais uma oportunidade para Samuel controlar a narrativa e conquistar aliados. Valeria havia permanecido à margem durante toda a noite, observando das sombras enquanto Samuel exercia seu carisma sobre cada convidado. Seu sorriso encantador e seus gestos gentis escondiam a ameaça que ela conhecia bem demais. Enquanto observava, notou algo que ainda não tinha percebido, uma interação sutil entre Samuel e um homem ao fundo do salão. Eles cochichavam, trocando olhares cúmplices. Era um detalhe insignificante para qualquer outra pessoa, mas para Valeria era um sinal de que algo não estava certo. Você deveria tentar relaxar, filha, disse Stella, aproximando-se com uma taça de champanhe na mão. É uma noite importante para nós. Valeria olhou para sua mãe, notando o brilho em seus olhos. Stella parecia feliz, mas também mais cansada do que o normal. Havia algo em sua postura, na forma como segurava a taça, que indicava uma fragilidade que Valeria não podia ignorar. Mãe, você tem certeza de que está bem? Perguntou Valeria, tentando soar casual. Stella riu suavemente e tomou um gole de champanhe. Claro que sim. É só que tudo isso pode ser um pouco exaustivo. Mas Samuel tem sido maravilhoso, organizou tudo sozinho. Quero que você tente aproveitar, Valeria. Por mim. Antes que Valeria pudesse responder, Samuel se aproximou das duas. Sua presença dominou o espaço imediatamente. Está tudo bem por aqui? Perguntou ele, colocando uma mão na cintura de Stella de maneira possessiva. Perfeitamente, querido, respondeu Stella, sorrindo. Samuel dirigiu sua atenção a Valeria. Seu sorriso era educado, mas seus olhos brilhavam com algo mais sombrio. Valeria, está se divertindo? Espero que esteja achando esta noite tão especial quanto nós. Valeria o olhou fixamente, sem se preocupar em disfarçar sua desconfiança. É interessante. Samuel soltou uma leve risada e tomou a taça de Stella, bebendo um gole antes de devolvê-la. Certifique-se de aproveitar um pouco mais, Valeria. Não é todo dia que celebramos algo tão importante. Com um último olhar, Samuel guiou Stella até outro grupo de convidados, deixando-a sozinha. Valeria sabia que aquele comportamento não era casual. Samuel queria mantê-la vigiada e longe de sua mãe. Mais tarde, quando a recepção começou a terminar, Valeria foi até a varanda para respirar um pouco de ar fresco. O vento noturno era frio e cortante, mas trazia alguma clareza em meio à confusão. De repente, Emiliano apareceu ao seu lado, tendo conseguido entrar no evento com um convite falso que Valeria havia conseguido para ele. Não posso ficar muito tempo, disse Emiliano em voz baixa. Mas queria te contar algo. Investiguei mais sobre Samuel. Os registros estão incompletos, mas há indícios de que ele foi acusado de alterar medicamentos em sua clínica anos atrás. Isso não é só negligência médica, Valeria. Isso é intencional. O coração de Valeria disparou. Cada peça do quebra-cabeça a aproximava de uma verdade aterrorizante.
Então precisamos pará-lo antes que ele faça algo pior, respondeu ela, com determinação. Emiliano assentiu, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, os dois perceberam que Samuel os observava da porta da varanda. Seu rosto estava tranquilo, mas seus olhos eram afiados como facas. Valeria, querida, acho que sua mãe está te procurando, disse Samuel, entrando na varanda. E você, acrescentou, olhando para Emiliano, não acho que fomos apresentados. Emiliano forçou um sorriso e estendeu a mão. Prazer. Sou Emiliano, amigo de Valeria. Samuel o encarou por um momento antes de apertar sua mão. Um amigo, claro. Fico feliz que Valeria tenha companhia. É importante ter bons amigos. O tom de Samuel era cortês, mas carregado de insinuações. Emiliano se despediu rapidamente, deixando Valeria sozinha com Samuel. Esse rapaz parece muito interessado em você, comentou Samuel, aproximando-se mais do que o necessário. Isso não é da sua conta, respondeu Valeria, sentindo o desconforto aumentar. Samuel riu suavemente e deu um passo para trás. Claro que não. Só me preocupo com você, Valeria. Afinal, agora somos uma família. Valeria o olhou com desdém antes de voltar para dentro da casa. Ela sabia que Emiliano havia despertado as suspeitas de Samuel, o que tornava tudo ainda mais perigoso. O casarão estava mergulhado em um silêncio que contrastava com a agitação do evento que Samuel havia organizado naquela noite. Os convidados tinham ido embora, levando consigo os risos superficiais e as palavras cuidadosamente escolhidas. Valeria se retirou mais cedo, sentindo que cada momento sob o mesmo teto que Samuel era um golpe em sua estabilidade emocional. Ela sabia que ele tramava algo, mas não podia prever até onde ele estava disposto a ir. O casarão estava em completo silêncio, mas no quarto de Valeria, o ar estava carregado de tensão. Samuel havia executado seu plano com precisão assustadora, usando um coquetel de sedativos misturado com álcool para simular uma overdose. A cena estava cuidadosamente montada, um frasco de comprimidos aberto na mesa de cabeceira, uma garrafa de licor pela metade e o corpo imóvel de Valeria sobre a cama. Horas depois, Stella entrou no quarto para falar com sua filha. Ela havia passado a noite inquieta, atormentada pelas discussões e os avisos de Valeria. Ao abrir a porta, o que viu a deixou paralisada. Valeria estava imóvel, com os olhos fechados, sua pele pálida e fria ao toque. Valeria! Gritou Stella, correndo para a cama. O desespero tomou conta dela enquanto tentava sacudir sua filha, chamando-a pelo nome repetidamente, mas não obteve resposta. O pânico deu lugar ao horror. Stella observou o frasco de comprimidos e a garrafa de licor, e a cena começou a fazer um sentido aterrorizante. No entanto, algo dentro dela resistia ao que estava vendo. Valeria não era alguém que faria algo assim. Havia muitas coisas que não faziam sentido. Em questão de minutos, Samuel apareceu no quarto, fingindo surpresa. O que está acontecendo? Perguntou, embora seu tom fosse controlado demais para ser genuíno. É a Valeria. Ela está morta, gritou Stella, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Samuel avançou lentamente em sua direção, tentando transmitir calma. Stella, sinto muito. Mas precisamos aceitar o que parece óbvio. Talvez não soubéssemos tudo o que passava pela mente dela. Não, Samuel. Isso não faz sentido. Minha filha não faria algo assim, respondeu Stella, levantando-se com dificuldade. Tem algo errado aqui. Stella, por favor, não se torture mais. Às vezes, as pessoas escondem coisas até de seus entes mais queridos. Stella o encarou, mas estava muito sobrecarregada pela dor para confrontá-lo naquele momento. Decidiu chamar as autoridades, que chegaram rapidamente e levaram o corpo ao hospital para realizar uma autópsia. Horas depois, Stella recebeu a ligação do médico legista responsável. Sua voz era séria, como a de quem precisa dar uma notícia dolorosa. Senhora Stella, lamento informar que a causa da morte de sua filha foi determinada como uma overdose de medicamentos combinados com álcool. Stella sentiu o chão desaparecer sob seus pés, mas algo dentro dela resistia a aceitar aquela explicação. Isso não pode ser verdade, respondeu, com a voz trêmula. Minha filha não fazia essas coisas. Ela não tomava remédios, não bebia. Deve haver um engano. O médico fez uma pausa, como se não soubesse como responder. Entendo que isso seja difícil de aceitar, mas todos os indícios apontam para um suicídio, senhora. Lamento muito sua perda.
Stella desligou, sentindo uma mistura de confusão, dor e uma crescente suspeita. Em seu desespero, decidiu ligar para Emiliano. O quê? Exclamou Emiliano do outro lado da linha, sua voz cheia de incredulidade. Overdose? Não faz sentido. Valeria não faria algo assim. É o que eu também penso, Emiliano. Mas o médico está convencido. Não sei o que fazer, disse Stella, com lágrimas nos olhos. Ouça, Stella, sou médico legista. Se algo não faz sentido, tenho os recursos para investigar. Deixe isso comigo. Vou solicitar que o corpo seja transferido para o hospital onde trabalho para realizar uma segunda autópsia. Stella hesitou por um momento, mas a determinação na voz de Emiliano lhe deu um raio de esperança. Está bem. Farei o que for necessário. Só quero saber a verdade. Quando Samuel soube que o corpo de Valeria seria transferido para uma segunda autópsia, sua calma habitual se desfez. Ele sabia que havia subornado o primeiro legista para que declarasse que a causa da morte fora uma overdose e não tinha previsto que alguém questionaria o relatório. O que esse idiota do Emiliano está fazendo? Rosnou Samuel enquanto falava ao telefone com um de seus contatos. Não podemos fazer nada agora. Se insistirem na segunda autópsia, só podemos torcer para que não encontrem nada suspeito, respondeu a voz do outro lado da linha. Samuel cerrou os dentes, cheio de raiva. Ele sabia que cada movimento adicional aumentava o risco de ser descoberto, mas não podia se dar ao luxo de perder o controle agora. Certifique-se de que tudo esteja limpo, ordenou antes de desligar. No hospital de Emiliano, a segunda autópsia começou imediatamente. Emiliano trabalhou com precisão e cuidado, analisando cada detalhe. O que encontrou confirmou seus piores temores. Os níveis de sedativos no corpo de Valeria eram letais, mas também havia traços de substâncias incomuns em casos de overdose auto-infligida. Além disso, os exames toxicológicos revelaram uma manipulação que não podia ser acidental. Com os resultados em mãos, Emiliano ligou para Stella. Stella, tenho algo importante para te dizer. Valeria não morreu por uma simples overdose. Há evidências de que alguém a envenenou deliberadamente. O coração de Stella disparou, e suas mãos começaram a tremer. O que você está dizendo, Emiliano? Alguém a matou? É o que indicam as análises. Isso não foi um suicídio. Foi um assassinato. Stella ficou em silêncio por um momento, processando o que acabará de ouvir. Então, como um raio, a imagem de Samuel surgiu em sua mente. Tudo começava a fazer sentido. Seu comportamento evasivo, sua insistência em aceitar a versão oficial, até mesmo sua aparente surpresa ao encontrar o corpo. Samuel, murmurou, com uma mistura de horror e fúria. O que tem ele? Perguntou Emiliano. Acho que foi ele. Sempre soube que algo estava errado, mas não quis enxergar. Emiliano, você precisa me ajudar a detê-lo. Emiliano assentiu do outro lado da linha, embora soubesse que Stella não podia vê-lo. Não se preocupe. Já tenho provas suficientes para que as autoridades intervenham. Vamos garantir que ele pague pelo que fez. Enquanto isso, Samuel, em sua tentativa de controlar a situação, tentou contatar seus aliados para buscar uma saída. No entanto, cada vez mais portas pareciam se fechar. Quando a polícia chegou ao casarão com mandado de prisão, sua expressão de segurança desmoronou completamente. Stella o confrontou antes que os agentes o levassem. Acreditei em você. Te amei. Mas você matou minha filha, e nunca vou te perdoar por isso, disse, sua voz quebrada, mas firme. Samuel não respondeu, mas seus olhos estavam cheios de uma fúria impotente enquanto os policiais o algemavam. A verdade, que ele tanto tentará esconder, finalmente o alcançara. Essa noite, enquanto Stella esperava notícias no hospital, recebeu uma ligação que lhe devolveu a esperança. Valeria estava viva, embora em estado crítico. As drogas em seu sistema haviam reduzido seus sinais vitais ao mínimo, mas ela havia sobrevivido. Stella chorou de alívio, prometendo a si mesma que nunca mais ignoraria os avisos de sua filha. A luta ainda não havia terminado, mas, pela primeira vez, ela sentia que havia uma luz no fim do túnel. O hospital era um mar de luzes frias e corredores silenciosos, interrompido apenas pelo murmúrio de médicos e enfermeiros se movendo com uma pressa controlada. Stella permanecia ao lado da cama de Valeria, segurando sua mão, como se seu toque pudesse ancorá-la de volta à vida. Apesar dos tubos e monitores que marcavam seu estado frágil, Valeria dava leves sinais de melhora. Mas a linha entre a vida e a morte ainda era tênue.
Vou ficar com você até que acorde, sussurrou Stella, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Nunca deveria ter duvidado de você. Nunca deveria ter permitido que ele se aproximasse da nossa família. Emiliano entrou no quarto com passos cuidadosos. Ele trazia consigo uma pasta cheia de documentos. Seu rosto refletia tanto determinação quanto cansaço. Stella, disse ele em voz baixa, sentando-se ao lado dela. Há algo que você precisa saber. As evidências que temos são sólidas, mas a situação é mais complicada do que eu imaginava. Stella olhou com olhos cheios de angústia e confusão. O que isso significa, Emiliano? Pensei que já tivéssemos descoberto o pior. Emiliano respirou fundo antes de falar. Samuel não agiu sozinho. Há indícios de que ele tem conexões com outros médicos e figuras influentes que o protegeram durante anos. O hospital onde a primeira autópsia foi realizada está envolvido. Encontrei registros de pagamentos e comunicações que sugerem que isso faz parte de algo maior. As palavras atingiram Stella como um martelo. Ela havia imaginado que Samuel era um homem perigoso, mas nunca pensou que ele estivesse envolvido em uma rede de corrupção tão extensa. Então, o que fazemos? Perguntou, tentando manter a calma. Precisamos agir rápido. Já informei as autoridades, mas se Samuel começar a falar, ele pode colocar a investigação em risco. E tem mais uma coisa. Emiliano fez uma pausa, os dedos tamborilando na pasta. Valeria ainda não está fora de perigo. As substâncias que deram a ela podem ter efeitos colaterais a longo prazo. Mesmo que ela acorde, a recuperação será complicada. Stella sentiu que o mundo estava se fechando ao seu redor. A possibilidade de perder sua filha, mesmo que sobrevivesse fisicamente, era insuportável. Ela apertou a mão de Valeria com mais força, como se pudesse transferir sua energia para ela. Não importa quanto tempo leve. Farei tudo o que for necessário para que ela se recupere, disse, com uma determinação que surpreendeu até mesmo Emiliano. Enquanto isso, em uma sala de interrogatório na delegacia local, Samuel estava sentado diante de 2 agentes. Apesar das algemas em seus pulsos, sua postura ainda era arrogante. Vocês não têm nada contra mim, disse ele, com um sorriso frio. Qualquer coisa que acham que têm é circunstancial. E, acreditem, eu tenho os recursos para desmontar o caso de vocês. Um dos agentes, um homem robusto com o rosto endurecido pelos anos, colocou uma pasta grossa sobre a mesa e a abriu lentamente. Lembra-se desta fatura? Perguntou, mostrando um documento que detalhava um pagamento substancial ao médico legista que realizou a primeira autópsia. Samuel não piscou. Isso não prova nada. Um homem na minha posição tem muitas transações. Poderia ser qualquer coisa. E essas conversas? Interveio outro agente, deslizando algumas transcrições de mensagens que detalhavam como ele havia planejado manipular o relatório da autópsia. Pela primeira vez, a fachada de Samuel mostrou uma rachadura. Seu sorriso desapareceu, substituído por um lampejo de irritação. Quero falar com meu advogado, disse ele, cortando qualquer tentativa dos agentes de obter mais informações. Enquanto Samuel tentava manter o controle, por dentro ele ardia de raiva. Sabia que Emiliano havia sido crucial para desenterrar as evidências, e agora, mais do que nunca, desejava encontrar uma maneira de se livrar dele. No hospital, Valeria começou a mostrar sinais de movimento. Seus dedos se contraíram levemente, e seus olhos tentaram se abrir. Stella percebeu a mudança imediatamente. Emiliano! Gritou, com a voz cheia de esperança. Emiliano entrou correndo, seguido por uma enfermeira. Eles verificaram os monitores e observaram enquanto Valeria tentava se mover, embora seu corpo ainda estivesse fraco. Ela está acordando, confirmou Emiliano, com um sorriso que iluminou seu rosto. Stella, isso é um bom sinal. Stella se inclinou sobre a filha, acariciando seus cabelos com cuidado. Estou aqui, Valeria. Tudo vai ficar bem. Estou com você. Os olhos de Valeria se abriram lentamente, focando no rosto de sua mãe. Um fraco sussurro escapou de seus lábios. Mamãe.
Estela começou a chorar, abraçando a filha com cuidado, enquanto Emiliano dava instruções à enfermeira para ajustar os medicamentos. Calma, não fale muito, disse Emiliano, aproximando-se. Você precisa conservar suas forças. Valeria assentiu levemente, mas seus olhos mostravam uma mistura de medo e confusão. Samuel, sussurrou ela, com a voz trêmula. Ele não pode mais te machucar, respondeu Estela, com uma firmeza que Valeria nunca havia visto antes. Enquanto Valeria começava sua lenta recuperação, Emiliano trabalhava incansavelmente com as autoridades para desvendar a rede de corrupção que cercava Samuel. Cada documento, cada ligação, revelava novas camadas de cumplicidade. Alguns médicos e administradores do hospital onde a primeira autópsia foi realizada foram presos, enquanto outros fugiam ao serem expostos. Estela, por sua vez, não saía do lado de Valeria. A culpa ainda pesava sobre ela, mas estava determinada a ser uma mãe mais forte e protetora. Prometo que nunca mais deixarei alguém como Samuel entrar em nossas vidas, disse uma noite, enquanto Valeria descansava. Não foi sua culpa, mamãe, respondeu Valeria, com a voz mais forte do que nos dias anteriores. Ele sabia como manipular as pessoas. Mas agora, precisamos seguir em frente. Quando Samuel foi transferido para uma prisão de segurança máxima, tentou, sem sucesso, negociar uma redução de sua pena. Seus antigos aliados começaram a se distanciar, e as provas contra ele eram irrefutáveis. Apesar de sua resistência inicial, ele finalmente confessou seus crimes, mas não por remorso, e sim na esperança de evitar uma sentença mais severa. Em uma entrevista com um dos agentes, ele disse: "Sempre soube que alguém tentaria me deter. O que eu não esperava era que fossem elas." Essas palavras ressoaram com Estela e Valeria, que, apesar da dor, encontraram em sua união uma força renovada. Sabiam que o caminho para a recuperação seria longo, mas estavam prontas para enfrentá-lo juntas. Emiliano, sempre por perto, tornou-se um pilar importante em suas vidas, lembrando-as de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma possibilidade de redenção e justiça. O julgamento de Samuel começou em um tribunal lotado. A sala estava cheia de jornalistas, familiares das vítimas passadas e presentes, e curiosos que acompanhavam cada detalhe do caso que havia abalado a comunidade. As provas contra ele eram esmagadoras: transações financeiras, comunicações interceptadas, depoimentos de cúmplices arrependidos e o relatório definitivo da autópsia realizada por Emiliano. Tudo apontava para um homem frio, calculista e sem remorso. Valeria e Estela estavam presentes em todas as sessões. Embora Valeria ainda estivesse em processo de recuperação, sua determinação em ver Samuel pagar pelo que fez lhe dava forças para enfrentá-lo cara a cara. As sequelas físicas eram evidentes em seu corpo: um leve tremor nas mãos, dificuldades para caminhar longas distâncias e uma fadiga constante. Mas seu espírito permanecia intacto. "Você tem certeza de que quer estar aqui hoje?" perguntou Emiliano enquanto ajudava a se sentar na sala do tribunal. "Quero vê-lo cair, Emiliano." "Preciso encerrar este capítulo", respondeu Valeria, com um brilho de determinação nos olhos. Estela, sentada ao lado dela, segurou sua mão. Embora não dissesse nada, sua expressão refletia uma mistura de culpa e alívio. Ela estava ali para apoiar a filha, mas também para enfrentar seus próprios demônios internos. Durante o julgamento, os advogados de Samuel tentaram desviar a atenção, alegando que não havia evidências diretas suficientes para incriminá-lo. Mas o promotor foi implacável, apresentando cada prova com precisão cirúrgica. Quando Emiliano subiu ao banco das testemunhas, seu depoimento foi devastador para a defesa. "A causa da morte inicialmente determinada estava errada", declarou Emiliano com voz firme. "A autópsia que realizei mostrou claramente que a vítima foi envenenada com uma substância administrada deliberadamente. Toda a cena foi montada para simular um suicídio." Samuel, sentado no banco dos réus, ouvia em silêncio. Embora tentasse manter a expressão controlada, era evidente que a pressão começava a afetá-lo. Pela primeira vez, ele parecia realmente consciente de que o peso da justiça estava caindo sobre ele. A culminação do julgamento chegou quando o juiz, após horas de deliberação, pronunciou a sentença.
Samuel Reis, você é declarado culpado das acusações de tentativa de homicídio, corrupção e falsificação de documentos médicos. Por esses crimes, é condenado a 35 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional durante os primeiros 25 anos. A sala explodiu em murmúrios. Valeria sentiu que podia respirar novamente, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seu peito. Estela, ao lado dela, fechou os olhos e deixou que as lágrimas corressem livremente. Não eram apenas lágrimas de alívio, mas também de arrependimento por não ter agido antes. Enquanto os guardas escoltavam Samuel para fora da sala, ele se virou para Valeria. Seus olhos, que antes eram frios e calculistas, agora apenas refletiam frustração. Isso não acaba aqui, sussurrou, alto o suficiente para que ela ouvisse. Valeria manteve o olhar firme, sem medo. Para você, sim, respondeu com calma. Os meses seguintes foram um período de reconstrução para Valeria e Estela. Embora a sombra de Samuel ainda pairasse em seus pensamentos, ambas estavam decididas a recuperar suas vidas. Elas se mudaram do casarão, deixando para trás as lembranças sombrias que agora estavam presas às suas paredes. Escolheram um pequeno, mas acolhedor apartamento no centro da cidade, onde podiam recomeçar. Valeria continuou sua reabilitação física com Emiliano, apoiando-a a cada passo. As sessões eram exaustivas, mas cada pequeno progresso era uma vitória que celebravam juntos. Embora as sequelas nunca desaparecessem completamente, Valeria aprendeu a viver com elas, vendo-as como um lembrete de sua força. Como você se sente hoje? Perguntou Emiliano durante uma sessão, enquanto Valeria praticava caminhar com uma bengala. Mais forte, respondeu, sorrindo levemente. E isso é graças a você. Não me dê tanto crédito. Essa força sempre esteve dentro de você, respondeu Emiliano, sorrindo de volta. A conexão entre eles cresceu com o tempo. O que começou como uma aliança para descobrir a verdade se transformou em uma relação de confiança e apoio mútuo. Por outro lado, Estela enfrentava seus próprios desafios emocionais. Embora Valeria tivesse garantido que não a culpava, Estela não conseguia evitar se sentir responsável. Eu deveria ter ouvido você desde o início, disse uma noite enquanto jantavam em seu novo lar. Em vez de te proteger, permiti que alguém como Samuel entrasse em nossas vidas. Não sei se poderei me perdoar por isso. Valeria largou o garfo e segurou a mão da mãe. Mãe, já conversamos sobre isso. Samuel era um manipulador. Você não foi a única que caiu no jogo dele. O importante é que agora estamos juntas e que ele não pode mais nos machucar. Estela assentiu, embora as lágrimas começassem a rolar por suas bochechas. Naquela noite, depois que Valeria foi dormir, Estela se ajoelhou ao lado da cama e rezou. Deus, eu sei que falhei como mãe. Não a protegi como deveria. Mas obrigada por dar outra chance a ela. Por favor, me ajude a ser melhor e a merecer seu perdão. Com o tempo, a vida das duas começou a se estabilizar. Valeria encontrou uma nova paixão ao compartilhar sua história por meio de palestras e conferências, ajudando outras pessoas a identificar sinais de alerta em relacionamentos abusivos e a confiar em seus instintos. Cada vez que contava sua experiência, sentia que recuperava um pouco mais de seu poder. Estela, por sua vez, envolveu-se em atividades comunitárias, ajudando mulheres em situações vulneráveis. Era sua forma de redenção, de garantir que ninguém mais passasse pelo que elas haviam vivido. Um dia, enquanto caminhavam juntas por um parque, Valeria parou e olhou para sua mãe. Sabe, apesar de tudo, fico feliz que possamos estar aqui, juntas. Nunca pensei que voltaria a me sentir assim. Estela sorriu e a abraçou. Eu também. E farei tudo ao meu alcance para que você nunca mais se sinta sozinha. O vento soprava suavemente, levando consigo o peso das lembranças sombrias. Embora as cicatrizes ainda estivessem lá, ambas sabiam que o futuro estava cheio de possibilidades. Elas haviam enfrentado o pior e, juntas, superado tudo. Agora, finalmente, podiam começar a viver novamente. O que você achou dessa história? Conte para nós nos comentários o que você faria em uma situação semelhante.
Convidamos você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo histórias emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos muito ter você aqui conosco, e você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela agora mesmo. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!